o chat aqui no YouTube da Itatiaia e o Itatiaia Esporte, você pode imaginar o tipo de mensagem do ouvinte, né? E é interessante, né? Porque essas colocações da Nath do Piquetito tem dois aspectos que a gente precisa destacar, né? Primeiro, assim, as autoridades de Minas Gerais precisam se pronunciar, o Ministério Público, a Polícia Militar. A gente sabe que é um jogo de risco, ok, mas se a segurança pública de Minas Gerais não consegue garantir essa partida, que todo mundo sabe que é de risco previamente, aí precisa dar uma explicação. A Polícia Militar de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais, o governo de Minas Gerais, eles precisam explicar, porque a gente está procurando, buscando, mandando um e-mail, Bruno Furtado mandou, eu já mandei, e ninguém responde, ninguém fala nada. Então, se não tem capacidade para fazer o jogo, que assuma, olha, nós não temos capacidade de fazer este jogo, Cruzeiro e Palmeiras, porque é perigoso, porque é outra coisa. Agora, só uma questão. O Piquetito falou que não é torcida organizada. É torcida organizada. O presidente do Palmeiras está na lista dos foragidos. O presidente da torcida organizada do Palmeiras está na lista dos foragidos. Era pra ele estar preso. Então, é o que eu tô dizendo, chama-se torcida organizada, mas não tem nada de organizada, né, Simone? Torcida organizada, máfia azul. Eles se chamam de torcida organizada, então é torcida organizada. Claro que é torcida organizada, entendeu? É a torcida organizada. A gente pode discordar, e eu discordo, de que seja organizado quem comete crime. Mas é torcida organizada. Eles que cometem crimes. Eles que usam a força para poder tentar manter a vida boa de uma meia dúzia ou de uma dúzia que vive às custas de torcida, que vive às custas da violência, que vive às custas de venda de camisa, que vive às custas de venda de boné, que vive às custas de venda de agasalho, que vive às custas de venda de ingresso em câmbio negro. Então vamos tentar combater isso? Então, ok, a Polícia Militar de Minas Gerais não tem capacidade para manter esse jogo. O Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Militar de Minas Gerais não tem gente capaz de fazer esse jogo acontecer com as duas torcidas. Ok, então a coisa é muito mais grave do que a gente imagina e precisa acabar. Porque se simplesmente portão fechado, e aí ok, teve portão fechado e ano que vem vai continuar do mesmo jeito, então a coisa é muito mais grave e a gente espera ações muito fortes e muito firmes da Polícia Militar, do Ministério Público, da Polícia Civil, do governo de Minas contra o crime organizado. Tá? Então, se a gente vai deixar de ter um dos jogos mais importantes da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, porque as forças de segurança de Minas Gerais não têm capacidade, competência para garantir o jogo, a coisa é muito mais grave e eu sei que ela é. Então, vamos combater o crime organizado de forma séria, de forma firme, tá? Sem passar a mão na cabeça de ninguém. Eu acho que no final das contas, eu, Pique, Nath, Simões, a gente acaba que pensa na mesma coisa. Eles se denominam como torcida organizada, eu entendi o ponto Simões, eu entendo também o que você quis dizer, Pique, porque de torcedor eles não têm nada, tem de bandidos, acho que foi isso que você quis dizer, mas fato é que o torcedor de bem, ele não pode ser prejudicado por conta de alguns baderneiros, de alguns bandidos. E aí o maior prejudicado no final das contas é o Cruzeiro Esporte Clube, tendo que jogar com portões fechados na próxima quarta-feira. Acho que você tinha chamado, Nath, desculpa. Não, é porque eu tava dando uma lida aqui, no que exatamente as autoridades de segurança pública dizem, né? Se elas dizem abertamente, inclusive, que não conseguem garantir, porque tem uma parte da nota que fala o seguinte, dada, né, a rivalidade e o histórico de confronto entre as duas equipes, a necessidade de adoção de medidas contundentes por parte do poder público, incluindo medidas excepcionais para coibir a violência e garantir a segurança pública. Mas eles não exemplificam aqui ou dizem quais seriam essas medidas excepcionais. Seria isso, no caso, então, que eles não conseguem garantir? Essas medidas excepcionais que o poder público e a segurança pública não conseguem colocar em prática? Porque para mim ficou meio nebuloso. Olha, falaram aí que a rivalidade é muito grande, que o risco é muito alto, então melhor deixar para lá e tirar o torcedor do estádio. E aí a CBF também foi lá e não cobrou e não falou, não, mas espera aí. Nós vamos aceitar isso assim, simplesmente? Vamos tirar o torcedor do estádio? E a CBF, enquanto promotora do evento,
Não vai fazer nada? Não vai cobrar do próprio poder público? Não, mas espera aí, vocês têm que garantir a segurança na cidade de Belo Horizonte. Eu não posso prejudicar o meu espetáculo, eu não posso prejudicar o meu cliente, no caso, que é o Cruzeiro, que é o Palmeiras. Eu não posso prejudicar o meu cliente, que é o torcedor, que é quem consome o meu produto, a não ir no estádio. Aí a CBF simplesmente acata. E ninguém cobra. Também que a segurança pública consiga garantir que as pessoas vão num jogo de futebol numa quarta-feira em Belo Horizonte. Então, assim, tudo isso muito estranho, né, Rafa? Não, é só que a questão, Rafael, foi o seguinte, é que o Ministério Público de Minas Gerais, né, a 14ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, ela emitiu uma recomendação, tá? E essa recomendação foi com base numa manifestação da Polícia Militar de Minas Gerais, pedindo torcida única no jogo do dia 4 de dezembro no Mineirão. Então, o pedido foi de torcida única. O Simões também partiu do nosso vice-governador, não foi também a participação dele? Matheus Simões. Logo que teve aqueles episódios lá que aconteceram lá, daquela bomba arremessada lá no pé do fotógrafo na Arena MRV. Isso. Exatamente. Só que aí, o que a CBF está dizendo, e aí ela está correta, é que se vai ter torcida única, não vai ter nenhuma. Por quê? Quando o Cruzeiro foi a São Paulo jogar com o Palmeiras, teve as duas torcidas. Então, para acabar isso, você sabe por quê? A gente vai se recordar, em 2019, a última rodada do Brasileirão, o Cruzeiro caiu no Mineirão contra o Palmeiras. Sim. Não teve torcida do Palmeiras. A gente já teve Palmeiras e Flamengo. O jogo é de alta, não vai ter torcida. Aí começou a virar uma guerrinha de tirar a torcida do adversário de jogo importante, porque tem rivalidade. Então, está correta a CBF. Não pode ter uma, não vai ter nenhuma. Então, ou a Polícia Militar de Minas Gerais garante que pode ter as duas torcidas, ou não vai ter nenhuma. E nisso, pelo menos na minha maneira de ver, a CBF está correta. Ô, Simões e amigos, Nath, Rafa, a segurança também não é o mandante, não seria o Cruzeiro também o responsável pela segurança? É de forma legal perante o STJD, mas não é o Cruzeiro quem organiza essa questão de segurança dos jogos. Isso cabe, inclusive, à Polícia Militar, naquelas reuniões prévias feitas na FMF, cabe à Polícia Militar fazer esse tipo de suporte e de leitura, né? O Cruzeiro é o responsável legalmente, né? O que acontece dentro do estádio é responsabilidade do Cruzeiro como mandante de deixar de tomar as providências. Mas, de toda forma, isso é uma coisa que cabe à Polícia Militar, até porque é deslocamento de torcida, é rodovia, é via pública, tem tudo isso envolvido nessa questão. Bom, vamos lá, são 6h19. Só um minutinho, Pique, deixa eu chamar o Márcio Rezende. Oi, não, fala. Não, é só por causa do assunto, porque tem uma parte importante, daqui a pouco vem o Maref, só para eu explicar e trazer a informação, é porque a informação que eu tenho é que o governo vai recorrer. A informação que eu tenho é que o governo de Minas vai recorrer dessa decisão. Vai buscar. Essa decisão não pode ter, por exemplo, o Cruzeiro. Tem que ter o governo fazendo essa medida de recorrer. Essa é a informação para atualizar. Rafa, pode seguir daí.